Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. Muito bom ter sua companhia, sua audiência e mais um Boas Novas no Ar. Hoje será um programa muito informativo para você. Eu vou receber um grande amigo, de fato, aqui, que entende tudo de economia. Ele é, enfim, doutor em economia, professor universitário e já atuou em grandes empresas na área mesmo de finanças e economia. E tem um livro que eu vou mostrar para você no próximo bloco que fala sobre a questão econômica do Brasil e também a corrupção, que é algo que está assolando um pouco a gente. E a gente vai bater um papo bem interessante, esclarecedor, falando sobre Lava Jato, sobre as condições econômicas de alguns estados do Brasil que parece estar quebrado e qual é a solução para o futuro do Brasil, para a economia do Brasil e para travar a corrupção. Ele tem um livro, uma tese e, assim, pensamentos junto com outros economistas de renome no Brasil, muito interessantes. Então, você preste atenção, fique com a gente. Eu quero só dar um pulo na nossa central de semeadores com o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo muito bem, bom André. ter aí. Você também está acompanhando aí, né, Ronaldo? A gente pensa que não, mas a gente também sente, como Boas Novas, como vive de doações e contribuições, essa recessão, né? Todo mundo segura um pouco e tudo. E a gente tem continuado falando programas. Continue a gente, está tempo difícil mesmo. Os custos têm subido da Rede Boas Novas, energia, que é uma coisa que a gente usa muito em todos os sites, aluguel, além de salários e produção. Enfim, tem subido muito nos últimos anos os custos da Boas Novas e a gente precisa que Deus levante mesmo, enfim, um exército de semeadores. E também uma coisa que eu acho muito interessante a gente tocar. Claro, dentro das condições, a gente não está propondo nada fora do normal, sobrenatural, além daquilo. Você já conhece a Rede Boas Novas e o resultado dela, aquilo que ela produz, o que Deus já está fazendo através dela. Se você puder, telespectador que está me assistindo, aumentar a sua contribuição, né, Ronaldo? Você já está acostumado a contribuir com a Rede Boas Novas. Aumente R$10 por mês a mais, R$15 a mais por mês. Então, se você dá 20, dê 30. Se você ajuda com 30, 40, tenta 50. Eu acho que isso vai ajudar a gente a repor um pouco desse aumento, esses reajustes que têm acontecido, que de fato está muito difícil no Brasil, mas nós acreditamos que um Deus que é o dono de tudo e ele vai levantar pessoas, né, Ronaldo? Verdade, André. Lembrando que aqui na Boas Novas, graças a Deus, o dinheiro não vai pelo ralo, não, né? Não. Está aí um projeto, 23 anos no ar, expandindo a cada vez mais, novos projetos, novos desafios, alcançando novas localidades. Então, é terra fértil, né? Não é verdade? E eu queria lembrar também, André, o seguinte, vai o valor nominal ali nos boletos de quem contribui por carnê, mas a pessoa pode alterar, né? Na hora ali que for contribuir no banco, pode colocar o valor que desejar. Aproveitando esse final de ano aí, de repente recebe aí uma bênção extra, pode enviar uma bênção extra também para Boas Novas. E eu quero aqui até agradecer a Lúcia Maria Alencar, o Patrick Souza, o Amaro Gomes, o Domingos de Assis, Lourdes de Matos, são semeadores que ofertam diretamente nas contas bancárias. O Josias Ares de Melo, que ligou atualizando seu endereço e CPF aqui do Rio de Janeiro. E uma pequena semeadora, a mais nova semeadora da Boas Novas e também pequenina, André, de apenas 10 anos de idade, a Lia Izzy Gomes de Melo, que se tornou semeadora. E eu falei com a mãe dela, que foi a Viviane, a Lia Izzy, ela deixou gravado no portal de voz, né? Então, eu retornei a ligação para confirmar ali, era apenas uma criança, e a sua mãe confirmou todos os dados direitinho, e é ela que está semeando em nome da família ali. Que Deus abençoe toda a família Melo, tá bom? E vamos semear, tá certo? O desafio está diante de você. Quem está recebendo os carnês agora, final de ano, quiser aí fazer essa oferta especial, às vezes tem gente até que adianta algumas parcelas, né, André? Então pode, é bem-vindo aí. Todo esse final de ano aí, você quiser pegar o carnê que está todo aí, tá bom? Vai abençoar muito aí esses desafios da digitalização e também de folha de pagamento aí de final de ano aí, de todos os funcionários, de toda essa equipe que a cada dia está fazendo o melhor programa para você, tá bom? Vem semear. Vem semear. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação e para todos os semeadores. Corroboro o que foi falado. Nesse fim de ano, se Deus te abençoar, tudo, contribua com a Rede Boas Novas também para a gente poder ter essa sobrevivência, respirar um pouquinho e fazer novos investimentos a partir do ano de 2017. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. Nosso convidado de hoje para conversar é Rubens Teixeira. Ele é escritor, professor, também consultor e palestrante e está com o livro Desatando o Nó do Brasil, propostas para destravar a economia e travar a corrupção. Também um grande amigo. Rubens, obrigado pela sua presença aqui no Boas Novas no Ar.
Deixa eu iniciar fazendo uma pergunta até simples para você que estuda, que conhece muito da macroeconomia brasileira. De 0 a 10, como é que está a saúde da economia brasileira hoje? A gente vê jornal, é desesperador. Quem está, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, muitas pessoas falam e parece que está um estado quebrado. De 0 a 10, como é que você vê a economia do país e em quanto tempo a gente começa a reaquecer alguma coisa? André, primeiro eu queria agradecer a Boas Novas, a você, a toda essa equipe que está aqui conosco, nosso telespectador. Um prazer enorme estar aqui na Boas Novas e ver como Deus tem abençoado e tem tocado no coração das pessoas para ajudar as Boas Novas. Que é uma grande acompanha emissora. de perto e conhece pouco a casa, A é verdade. luta da Boas Novas é muito intensa e a qualidade da programação tem sido a cada dia melhorada, aperfeiçoada, e isso serve de encorajamento para aqueles que estão somando forças, para que façam mais forças, porque vocês lutam de uma maneira muito inteligente, eficiente e por isso que Deus tem tocado no coração das pessoas em prol dessa missão. Deus abençoe vocês. Agora, com relação à situação do Brasil, o Brasil vive dois problemas que um agrava o outro. Um é a crise econômica, outro é a crise política. Porque imagina que um paciente esteja com pneumonia. Então, é a crise econômica. Imagine que esse paciente precisa ser tratado por um médico, mas o médico é um bêbado, é um camarada que bebe, é um camarada que não tem cuidados, higiene, ele sabe tudo, mas ele não tem higiene, ele não tem condições de tratar o paciente. Então, a economia brasileira está sofrendo porque boa parte dos políticos, dos governantes, eles são como médicos doentes, que estão com doentes que podem transmitir doença mais grave ainda para o paciente. É como se um pai um chefe de família que fosse um adúltero, um bêbado... A previsão não é boa. Ou seja, ele gastasse tudo de ruim, destruísse as finanças da sua casa e depois quisesse impor regras para o filho, por exemplo, não comprar material escolar, para o filho, por exemplo, não poder ter mais plano de saúde porque ele é um beberrão. Na verdade, a política destruiu a economia também. Também, não foi só a política. Qual é a parcela da questão política, de corrupção, de uma administração não tão responsável que tornou, ou tem uma questão também internacional envolvida nisso tudo? Existe um conjunto de coisas, existe a questão internacional, mas se o Brasil não estivesse vivendo uma crise moral e ética, em que boa parte dos políticos estão comprometidos, estão se escondendo, querendo, ao invés de tomar medidas para melhorar a economia, querendo tomar medidas para se protegerem dos seus crimes, o que acontece? A credibilidade... A política hoje tem um foco nesse, não um foco em tirar o Brasil da situação que ele está necessariamente. Porque o problema da crise política tira a credibilidade do país. Quando o país perde a credibilidade, os investidores internos, eles seguram o investimento, os investidores externos seguram e muitos investidores tiram dinheiro. Então, na verdade, quem daria recursos para investir em um país em que é governado por pessoas que estão sendo acusadas e, ao invés de fazer como é feito nos países sérios, renunciarem aos seus cargos, ou saírem dos cargos e pedir apuração, eles aprovam leis para se esconder dos crimes que praticaram. Então, na verdade, essa situação dificulta muito o Brasil. Mais a crise, porque o Brasil é um país rico. E eu digo para você, a nossa crise econômica, ela é uma crise mais artificial do que uma crise real, porque o país é rico, não existe uma razão lógica para entender por que se travou tudo. Agora, a gente sabe que quando existe uma operação, várias operações da Polícia Federal agindo no governo, os próprios agentes públicos, as empresas públicas que são responsáveis por grande parte do PIB, elas ficam travadas. Quando elas param de investir, elas param de tocar os seus projetos, a economia, ela piora mais ainda. Então, na verdade, a falta de credibilidade política do nosso país faz com que a nossa economia, se a crise se aprofunde. E quem paga a conta é o desempregado, que é uma situação bastante constrangedora e difícil. Deixa eu dar um foco. Estamos aqui no Rio de Janeiro e acho que como o estado do Rio Grande do Sul, existem outros estados que estão quase num estado mesmo de calamidade, ou seja, atrasando o pagamento de servidores, mexendo um pouco na questão dos aposentados. Pelo seu estudo, e tem alguma coisa, qual é a saída desses estados? Porque se atrasa pagamento, ele não consome, então, porque um estado ele vive de imposto. Mas se o povo não tem dinheiro para consumir e gerar imposto, parece aquilo, eu quero apagar o fogo, em vez de usar água, eu uso álcool. Qual é a saída para o estado? Tem que fazer, de fato, cortes impopulares, tem que mexer com a aposentadoria mesmo, tem que mexer com o servidor, embora isso seja a pior das hipóteses, é o único jeito?
é o que estão fazendo agora? É a única maneira de resolver o que está sendo, o que o Brasil precisa para resolver? Para melhorar a reputação da economia e se tomar as medidas certas, medidas impopulares, medidas que vão, inclusive, reduzir salários, porque quando você aumenta a contribuição previdenciária sobre um salário, você mexe num conceito que o salário é irredutível, que está na Constituição. Você, em tese, não está reduzindo o salário, mas na prática está, porque você está aumentando a contribuição que vai ficar retida. Agora, imagina que um pai bêbado que gasta seu dinheiro com prostitutas, que joga dinheiro fora, vai querer depois exigir do filho o quê? O que está acontecendo é que o governante ele teria que ter reputação suficiente para virar para a sociedade e falar, esse tipo de demanda. Nós vamos ter que fazer cortes. Aí a sociedade entender. Entendi. Na verdade, é necessário se colocar ordem nas finanças, mas é necessário que se desfaça algumas besteiras. O que você está falando é, se a população visse credibilidade no seu chefe de governo, ela teria uma boa resposta. Sim, aceitaria melhor. Na verdade, por exemplo, o governo fez algumas besteiras gigantescas. Por exemplo, desviar dinheiro. Está muito claro. A questão jurídica está se desenvolvendo, mas houve muito desvio. Não é possível. Está muito evidente que houve muito desvio. A partir do momento que houve muito desvio, os recursos que vai ser cortado dos salários é para suprir o rombo tirado dos desvios. A outra parte, houve muita isenção fiscal. O Brasil fala-se pouco disso. O governo dá isenção fiscal, ou seja, libera empresas a não pagar tributos. Isso é válido para o governo federal e governos estaduais. Perfeito. Aí depois, e por que faz isenção fiscal? Às vezes é inexplicável. Às vezes são inexplicáveis. Aí não desfaz a isenção fiscal, deixa como está. Aí quando há isenção fiscal, deixa de entrar recursos no Tesouro. Aí quando deixa de entrar recursos, o governo poderia reverter a isenção fiscal. Mas não, ele quer fazer no lado mais fácil. O governo ele não quer tomar medidas eficazes para combater a corrupção e desperdício, porque a corrupção, ela desvia, estima-se que no Brasil haja um desvio pela corrupção dado de 200 bilhões de reais por ano. O déficit fiscal no Brasil esse ano é de 170 bilhões de reais. Isso quer dizer que o déficit fiscal, a corrupção é maior que ele. Exato. Ou seja, se não houvesse corrupção, teria superávit. De 70 bilhões, de 80 bilhões. Não, na verdade, de 30 bilhões. 30 bilhões. De 30 bilhões. Então, só que o governo ele não toma medidas efetivas para conter a corrupção. Isso é evidente. No livro que a gente vai falar mais à frente, a gente fala acerca disso. E o governo, quando ele não toma medidas para coibir a corrupção, e ele sabe que boa parte dos membros do próprio governo, escolhido pelo próprio governo e bancados pelos partidos políticos, são envolvidos com coisas inexplicáveis. Então, essa baixa reputação do governo desqualifica o próprio governo de tomar as medidas que a sociedade fala. Então, você vai tirar mais dinheiro de mim, você já me desempregou, para você continuar roubando ou então se escondendo atrás da roubalheira. Então, na verdade, a baixa reputação política dos governos dificulta as medidas a serem tomadas e faz com que a sociedade fique na crise, confronta o governo e aí o Brasil tem mais dificuldade de sair do problema. A gente tem visto muito movimento no Brasil, principalmente erguido de uma maneira pelo Ministério Público Federal, principalmente, de leis para coibir corrupção no Brasil e tratar isso com mais severidade. Mas eu acho que além de criar leis para punir, eu acho que o jeito é a gente criar meios para que o cara nem consiga, vamos dizer assim. Existe algum tipo de artifício, e eu acho que você está falando, por exemplo, travar a corrupção. Como é que a gente trava a corrupção? Porque travar a corrupção, para mim, não é punindo apenas. É criando meios para o cara não conseguir, mesmo que ele queira. E às vezes o tempo dele não consegue porque não tem como. E eu acho assim, não sei se você concorda comigo, porque, ok, 10 medidas, eu acho que é sensacional, temos que aprovar, mas isso é para penalizar. Mas, enfim, como é que você coíbe uma pessoa de fato, um governante, alguém que tem poder de decisão, de corromper? Quais são as maneiras que você mexe com a economia ou sistematiza a economia para que ele não tenha ou dificulte muito esse agir da corrupção? Eu quero para um rápido intervalo e depois eu quero ponderar um pouco nisso, porque a gente está falando muito hoje na punição. Ok, vamos punir, mas não, eu sou totalmente a favor da Lava Jato, mas de fato a punição tem tido um peso muito grande também em travar a economia, porque quando você pune e, por exemplo, pega as grandes empreiteiras, eles param as obras, mandam
80 mil funcionários para fora, que tinham carteira, que gerava recursos, e uma coisa retroalimenta a outra. Então, só a punição não é a maneira adequada. Eu acho que tem que ser toda a extensão, do início, o meio e o fim. E a gente vai para um rápido break, depois eu quero ouvir um pouco do Rubens, o que ele está propondo de fato, que acho que ele propõe aqui, como moeda virtual e outras coisas, para não só penalizar, mas coibir qualquer pessoa que tenha poder de fazer algum tipo de corrupção. A gente volta já já. Sou de volta com Rubens Teixeira, economista, e ele com outros 2 economistas, o Henrique Forno e Márcio Silva de Araújo, escreveram esse livro, Desatando o Nó do Brasil, onde eles falam um pouco sobre travar a corrupção, que é onde eu quero chegar. A gente está falando das 10 medidas, que eu acho que são sensacionais, mas conforme você falou, 9 são para punição de quem é corrupto e 1 para teste. Mas, na verdade, para você tratar a corrupção e travar, não é apenas punir. Punir é o fim. Você tem que coibir que aquilo aconteça. Tem como fazer? Tem como fazer. A Lava Jato está cumprindo um grande papel no Brasil, que é pegar os corruptos. Só que, vamos fazer uma conta, o custo do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, cada avião desse que transporta presos, que são necessários, são missões que são muito bem cumpridas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, mas é que tem um custo. Então, se nós só pensarmos em prender corruptos, não em viabilizar a corrupção, nós vamos encher mais as nossas cadeias, o custo operacional disso é alto e vai ficar inviável, porque o Ministério Público e a Polícia Federal não vão dar conta disso. E até o custo político que isso tem. O cara para de votar coisa que é importante para o país para poder votar lei para fugir de ser pego. Então, assim, é um negócio muito grande, de fato. É a imagem no Brasil no exterior. Então, embora seja muito importante, é um remédio amargo que a gente está tomando, que o Brasil está tomando, mas tem que tomar, e eu tenho que dizer que é importante que a Lava Jato tenha acontecido para que isso tenha vindo à tona, mas vamos pensar em viabilizar, conforme a solução inteligente. Porque se tu inviabiliza a corrupção, o cara pode ter vontade, mas ele não se corrompe. Ele vai ter mais dificuldade. Exato. E a gente faz várias propostas. Uma delas é a adoção do dinheiro virtual, ou dinheiro digital, ou dinheiro eletrônico, ou base monetária virtual, o nome, não importa. O que seria isso? Porque muita gente fala até Bitcoin, que tem aquela coisa... O que é o dinheiro virtual? O dinheiro virtual, veja só, mais de 50% das operações de compra e venda no Brasil hoje já são feitas de forma eletrônica. Via cartão de crédito, débito, transações. Computador. Tá certo? Inclusive o doador da Boas Novas aí pode fazer pelo computador e é mais prático para ele e para Boas Novas. Então, se o Brasil adotasse, produzisse uma pequena quantidade só de cédula e moeda para pequenas compras, para lugares difíceis, para situações em que o dinheiro, cédula e moeda fosse importante e reduzisse a produção de dinheiro e adotasse um dinheiro eletrônico, ou seja, criasse sistemas, que isso já é possível, tanto que existem países adotando já, que pudesse ser tudo feito de forma eletrônica. Quer vender o seu relógio? Me vende aí. Quanto que é? Tanto. Aí você vai pelo celular. Hoje já é possível fazer isso. E dá para promover. Dá desconto. Eletrônico, então dá um desconto para o cara que for eletrônico, tu empurra ele, tu promove essa maneira de se fazer. Exatamente. Com isso, olha o que vai acontecer se o país adotar um dinheiro eletrônico. Qualquer país do mundo vai acabar com o seguinte crime: assalto a banco. O cara vai assaltar o quê? Não tem dinheiro. Vai obrigar a transferir dinheiro de uma conta para outra? Assalta carro forte, saidinha de banco, explosão de caixa eletrônico, lavagem de dinheiro, corrupção política, caixa 2. Vai acabar com todos os crimes que envolvem dinheiro. E se o cara quiser praticar, ele necessariamente vai ser pego, porque o dinheiro vai ter um rastro. Então, na verdade, o camarada, esse dinheiro virtual, o dinheiro digital, poderia ser implantado aos poucos. E aos poucos seria impedido que as pessoas fizessem saques grandes e poderia ser reduzido aos poucos. Você só pode fazer, como alguns bancos já fazem, até por segurança. Então, isso é possível. Aí nós estamos falando isso aqui no Brasil há pelo menos uns 2 anos. Já publiquei artigo no Folha de São Paulo, escrevi um livro falando sobre isso. E, recentemente, o Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do FMI, um dos maiores economistas do mundo, professor de Harvard, escreveu um livro agora nos Estados Unidos, nem chegou no Brasil ainda, The Curse of Cash, em que ele fala da maldição do dinheiro. Ele fala um livro inteiro, exatamente o que a gente está falando, e no sentido de dizer que se os países adotarem dinheiro digital, dinheiro eletrônico, dinheiro virtual, vai inibir a prática de crimes que envolvem dinheiro. E essa semana saiu uma reportagem numa revista de grande circulação de que a Suécia, que foi o primeiro país a adotar cédula e moeda, isso há 300 anos atrás,
350 mais ou menos, foi uma década, foi em 1660, se não estou enganado. Foi o primeiro país a adotar caixa eletrônico há quase 50 anos atrás, agora é pioneiro e é o primeiro país a adotar o dinheiro digital. Então, isso vai colocar a população mais segura, porque não vai ter assalto a carro forte, explosão de caixa eletrônica, essas coisas, não vai ter assalto para pegar dinheiro na rua das pessoas, o bandido não vai ter como fazer isso, e vai acabar com a corrupção, especialmente a política. E eu me pergunto, por que o Brasil, que está numa crise violenta, moral e ética, não implanta, e nós temos um dos melhores sistemas de pagamento do mundo. O Banco Central do Brasil é capaz de implantar. Quem está falando aqui é alguém que trabalha no Banco Central. Então, o Brasil é reconhecido por isso. O sistema bancário como um todo no Brasil é muito respeitado e é um dos mais avançados do mundo, né? Olha só, muita gente não sabe, mas o Brasil, há cerca de 30 anos atrás, criou uma Câmara de Compensação de Título. Então, os títulos bancários, títulos públicos, que eram em papéis, há 30 anos atrás passou a ser eletrônicos. Então, não existe papel. É tudo digital, é tudo virtual. E funciona muito bem. Na época, colocava... Entre bancos, por que se título pode, por que dinheiro não pode? Ou seja, não implanta porque não quer e isso favorece a continuidade da corrupção. Eu tenho só 2 minutos. Hoje, como a gente fala de crise, claro que crise político-econômica, mas eu boto como uma grande crise, que o Brasil vive de fato uma recessão, desemprego, enfim. O quanto disso você daria responsabilidade pela questão política voltada à corrupção, necessariamente? Ou o desenrolar da corrupção, né? Para de trabalhar porque quer aprovar lei que não tem nada a ver, mas o maior peso dessa recessão que vivemos hoje é a corrupção? É difícil mensurar. É a mesma coisa você falar, qual um paciente que está no CTI com pneumonia e tem um médico doido que dá remédio errado, que transmite bactéria para ele, você não sabe, é uma coisa difícil de mensurar. Eu posso afirmar que se o Brasil tivesse baixos índices de corrupção, talvez não tivesse entrado sequer nessa crise. Okay. Ou seja, o impacto seria pequeno. Então, eu posso dizer que a corrupção ela empurrou o Brasil para uma situação difícil e mantém. Por quê? Porque hoje a Petrobras chegou a ter, vamos dizer assim, 12% do PIB do Brasil quando estava no auge. A corrupção fez com que isso caísse muito. E outras coisas mais que se desdobraram, né? Quanto tempo? A gente tem 1 minuto, Thiago, 2 minutos. Quanto tempo você entende que leva... não para chegar ao que era, mas para a gente começar a ver melhorias nisso no Brasil, porque parece que ainda está afundando um pouco, né? A gente ainda ou se for ver no gráfico, é um gráfico que ainda vai descer um pouco, ou não. Quais são as suas perspectivas para o Brasil, principalmente na área da economia? Crise não dá para você dizer com objetividade, né? Existem muitas incertezas, mas eu posso afirmar o seguinte, que à medida que o povo pressionar e o governo tomar as medidas mais corretas, independente do governo ser corrupto ou não, ou seja, independente do médico ser um bêbado, ser um doido ou não, se ele tomar as medidas certas no paciente, a economia melhora. Como a economia ela costuma se recuperar sozinha, e já está se recuperando, que ela está destruindo emprego, está gerando inflação, reduzindo salário, ela vai destruir um monte de coisa e vai se recuperar sozinho, igual a unha. A gente espera que nos 2 anos, mais ou menos, a gente já tenha sinais de melhoria. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Desatando a Nó do Brasil, propostas para destravar a economia e travar a corrupção nas melhores bancas de todo o Brasil, para você aprender um pouco mais de como a gente pode sair e sonhar com o Brasil melhor nesses 2 sentidos. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.